Romanos, capítulo de número 5, versos de 12 a 21, diz assim: Portanto, assim como por só um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos nós, os homens, a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus, e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Verso 18: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que se avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justificação para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha para mim um pouquinho. Eu tenho certeza absoluta, 80% das pessoas que estão me ouvindo, me vendo e estão aqui não conseguem entender esse texto. Ele é teológico, ele é de difícil compreensão, é uma coisa simples, mas escrita de uma maneira teológica, profunda. E essa noite eu quero trabalhar o tema a doutrina da justificação pela fé. É a doutrina básica da igreja cristã. É doutrina que nós temos que saber ela claro na nossa mente. Só que isso é teologia pura. Então eu tenho uma missão essa noite, quando estiver pregando, de lhe ser facilitador, sem ofender a palavra, sem tirar pontos da palavra, mas facilitar a revelação que foi colocada através do Espírito na vida do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos. Esta mensagem dessa noite, ela tem que estar na tua mente, e eu quero que você ore por mim, porque essa doutrina te livrará de graves problemas. Se você compreender ela, você jamais irá comer feno, capim, você jamais irá comer bobagem que são oferecidas em alguns lugares, porque a doutrina da justificação pela fé é o que o Cristo fala. Ele diz: o meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá pela fé. Então eu gostaria que você orasse para que Deus me desse a competência necessária. Quero abordar esse tema, não vai durar mais do que meia hora, mas eu preciso dessa competência, eu preciso dessa unção, e eu preciso que você ore por mim. E nós vamos fazer isso agora. Senhor, eu estou diante de algo revelador, algo que muda vidas, algo que salva, algo que de fato é evangelho puro, é a atitude pura do Senhor. Nós vamos falar sobre algo específico, que é a justificação pela fé.
Hoje a minha esposa, mesmo sem saber o que eu iria pregar, chegou a dizer que somos justificados. Muitas vezes nós não entendemos isso. E eu quero ser esse instrumento. Santo Espírito, use o ministério que o Senhor me deu. Dê a mim essa competência. Dê a unção. Senhor, eu sei que quem convence é o Senhor. Eu sei que a obra é tua. Esse povo é teu. E eu serei apenas um instrumento. Faz isso, Senhor. E eu cuidarei de dar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você pode dizer amém? Você sabe o que é um ser ignorante? Muitas vezes as pessoas acreditam que a palavra ignorante é alguém sem educação, alguém mal educado. E a ignorância, na verdade, o que significa é o desconhecimento. É alguém que não conhece algo. Então, sobre aquele assunto específico, ele é ignorante. Ele pode ser muito bom em fazer coisas, em outras coisas ser mais ou menos, e em algumas coisas ele ser completamente ignorante. Ele não tem ideia de como é feito. Muitas coisas na nossa vida nós somos ignorantes. E hoje eu vou tratar algo para que isso jamais aconteça com você a partir de hoje. A partir de hoje eu quero que nessas meia hora, algo que nas faculdades se gastam meses falando de justificação, há matérias específicas sobre isso. Eu gostaria de usar meia hora do teu tempo. Então fica aqui comigo, não sai daqui, fica com a tua mente aqui, é rápido. Imagina o seguinte, a maioria daqui é de São José do Rio Preto, nós estamos numa cidade no interior de São Paulo, e há cerca de uma semana começou a valer o corredor de ônibus. Agora, em algumas avenidas de São José do Rio Preto, em determinados horários, não pode estacionar e nem circular. No primeiro dia que a lei valeu, 144 carros foram multados, num único dia. A lei passou a valer numa segunda-feira, o exemplo. Na segunda-feira, 144 motoristas foram multados, num único dia. Um dia antes eles não eram multados, porque a lei não estava valendo, mas a lei passou a valer. Imaginemos que alguém venha de uma cidade vizinha, ou mesmo aqui de São José do Rio Preto, e tome uma multa, e ela chegue no juiz e queira dizer, justificar: olha, eu não sou de Rio Preto, ou eu não estava sabendo, eu não tinha consciência disso. O juiz vai dizer: você deveria estar sabendo, lá tem as placas estão dizendo, aquilo é um corredor de ônibus, lá está dizendo os horários, lá está dizendo o que você pode e o que não pode fazer. Alguns podem estacionar durante o dia, outros não podem estacionar durante o dia. E o fato de você desconhecer algo não implica em você ter que cumprir se aquilo é de fato necessário e foi dito. Então eu não posso alegar ignorância. Vou imaginar que um desses 144 que foram multados chegue para recorrer da multa e dizer: eu não sabia que segunda ia começar. Mas ele disse: mas foi noticiado, 15 dias antes começaram a explicar, tem a placa, estava dizendo. Então imagina que esse recurso não vai ser aprovado, ele vai levar multa. A multa vai ter que ser paga. E a doutrina da justificação pela fé é algo muito, imensamente mais grave. Se você não entender o que Jesus fez por você, você vai corre o risco de muitos aqui perderem a sua salvação, porque decidiram andar para um terreno pantanoso de achar que merece algo, ou que tenha que fazer algo, ou que precise fazer algo para que seja salvo. É um terreno pantanoso, e as igrejas, elas fazem um esforço para manter os seus membros com regras, com manias, com formas, para que as pessoas então sejam merecedoras do Evangelho de Cristo. Algumas chegam a determinar quais são os cortes de cabelo, quais são os tipos de roupa, se pode ou não fazer isso, se prega de terno ou não prega de terno. E aí, quando eu vejo a justificação pela fé, é isso que eu quero trabalhar essa noite. Eu quero ensinar você precisa sair dessa noite
consciente do que é justificação pela fé. Jamais alguém vai, não, eu já sei o que é a justificação pela fé. Essa noite, a hora que eu estiver pregando, você que me vê, você que me ouve, você precisa entender isso, para que o tempo que ainda nós temos nesse mundo, que a carreira que ainda nos seja proposta, seja solidificada num terreno correto, sobre a rocha que é Cristo, sobre a rocha que é Cristo, o que Cristo fez por nós, o que Cristo faz por nós. Se você observar o verso 12, portanto assim, estou pregando já, agora, portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então deixa eu te ensinar algo. Um pezinho de abacate, quando nasce uma muda bem pequenininha, as pessoas olham e falam, o que será isso? Eu não conheço uma muda pequena de abacate. Vou imaginar com 10, 15 centímetros, eu não conheço. Conheço um pé de abacate. Mas aquela muda pequenininha, o que ela é? Ela é um abacateiro? Ela é um abacateiro. Não é porque ela não produz abacate, não é porque ela não produz abacate ainda, que ela é outra planta, ela é um abacateiro. Alguns meses, sei lá, alguns anos se passam, aquela muda cresce, e na primeira florada, uma das flores germina, e sai lá o primeiro abacate. Ela se tornou abacateiro porque produziu o primeiro abacate? Não, ela sempre foi abacateiro. É assim o que o versículo 12 está te dizendo. Todos pecaram. Todos pecaram. O meu pai pecou. Isso foi imputado para mim. Eu pequei. Isso foi imputado aos meus filhos. O pai do meu pai pecou. Isso foi imputado ao meu pai. O avô do meu pai. E assim vai chegar até lá em Adão. O que o inimigo, Satanás, vai tentar fazer com você? O que ele busca fazer com você? Dizer, eu não pequei tanto. Eu não pequei tanto quanto um outro. Eu nunca matei. Eu nunca roubei. Eu nunca prostituí. Eu nunca traí a minha esposa. Se bem que um videozinho eu até vi, mas trair eu nunca traí. Mas sabe aquele videozinho que você viu? Aquilo é pecado. Aquilo é imputado como pecado para você. E nós estamos falando de um Deus santo, santo, santo e santo. E nós estamos falando de gente que não é santa, não é santa e não é santa. São pecadores. Nasceram pecadores. Nossos filhos não se tornam pecadores. Nós não nos tornamos pecadores. Nós nascemos pecadores. E a referência não é em relação ao quanto o outro peca, quanto aquele outro peca. A referência é em relação a um Deus santo, 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 que não há variação. Ele é puro, Ele é puro, Ele é luz, Ele é a própria luz. Então você quer começar a entender sobre a doutrina da justificação pela fé? O primeiro ponto que você e eu precisamos entender: quem somos? Porque vira e mexe eu vou ouvir alguém dizer o seguinte: você pergunta para alguém, você vai para o céu? E aí, você acha que você vai para o céu? Aí ele faz uma conta. Deixa eu ver o que eu ando aprontando. Deixa eu ver, peraí. Bom, eu não sei. Aí ele faz uma conta de débito e crédito. Ele faz uma conta do tipo: eu de vez em quando conto umas piadinhas meia pesadinha, né? Meio esquisito. Eu acho que Deus não deve gostar disso. O Deus Santo não gosta disso. Mas em compensação eu dou a cesta básica. Então, veja bem, será que a cesta básica vale aquela piadinha? Não, mas daquela vez você não viu piadinha. Você viu uma mulher bonita na rua, você sentiu atração por ela. E falou: ixi, a cesta básica não paga isso.
porque agora complicou, que a piadinha estava fácil, mas agora eu estou falando de algo mais picante, um pouco mais terrível, uma troca de uma conversinha no celular, uma conversa um pouco mais errada, e eu já não estou falando agora o que eu preciso fazer, não, mas aí eu vim para a igreja, eu comecei a ser crente, eu me tornei evangélico. Uma vez que eu me tornei evangélico, não, agora sim, uma pessoa me evangelizou, e eu entendi que eu precisava mudar de religião, eu mudei de religião, e agora estou bem. Mas você continua ainda sendo um pecador. Entenda isso, pelo amor de Deus. E eu preciso que algo aconteça comigo, e eu preciso que algo aconteça com você. E já aconteceu, você só precisa crer. A justificação pela fé baseia-se em crer em algo. Olha o verso 18, por favor. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Olha para o pastor. Pensou errado? Condenado. Agiu errado? Condenado. Deixou de agir certo? Condenado. Falou esquisito? Condenado. Não levou a cesta básica porque a pessoa estava precisando, mas você estava cansado. Aí você vai levar só no outro dia, como se o estômago daquela pessoa pudesse esperar você levar outro dia. Condenado. Está condenado. Toda aquela ação, no primeiro ponto que eu lhe disse, que todos pecaram, todos os teus erros, um único erro, será responsável pela tua condenação eterna. Um único. Se você quiser andar nesse pântano da autojustificação, mas eu dou cesta básica, mas eu sou dizimista, mas eu sou ofertante, mas eu canto no louvor, mas se você quiser andar nesse terreno pantanoso de se autojustificar, entenda, um erro teu vai levar você todo. Eu posso passar o dia inteiro andando pelas ruas de São José do Rio Preto, andando certinho, andando correto, fazendo tudo certo. 7:55 da noite, eu dei uma bobeira lá na Avenida Badibacite. Eu estava com um pouquinho de pressa, eu virei para a direita, o guarda me viu, multou. Aí eu paro o carro. A Avenida Badibacite é uma avenida aqui da nossa cidade. Eu estou falando porque essas mensagens acabam indo para outros lugares. Eu paro o carro, chego no guarda, falo: você não pode fazer isso. Você não pode fazer porque eu passei o dia inteiro fazendo tudo certo. Eu olhava a placa e eu não entrava. Eu acordei cedo e disse: eu não vou errar, eu não vou falhar, eu não posso falhar, eu não posso errar, eu não posso falhar, eu não posso falhar, eu não posso falhar, eu não posso falhar. E aí 7:55 da noite, 8 horas terminava, eu entrei numa rua errada, e aquilo foi suficiente para estragar tudo que eu fiz de certo o dia todo. Tudo que eu fiz de certo o dia todo. Um único ato. Quando você decide andar pelo pântano, sabe aquela areia movediça? Eu nunca vi. Eu já fui na praia que as areias meio que afundavam, mas não era movediça não, era esquisito. Mas quanto mais você mexe, mais você afunda. Quanto mais você quer se auto-justificar. Pastor, você viu que eu fui? Sabe aquela... Eu fui, hein? Eu estou indo agora, estou firme na igreja. Estou muito firme na igreja. Sabe aquela coisa de tentar se justificar? E eu vou falar algo mais. Quanto mais tempo eu estou dentro da casa de Deus, mais o inimigo vai tentar tirar eu da rocha, da graça, do favor imerecido, e querer levar eu para um campo do eu fiz, eu faço, então por conseguinte eu mereço. Ele vai tentar levar eu para esse campo, e se ele conseguir, ele será como o exemplo que eu dei da multa. Um só ato que você fizer vai levar você à condenação eterna. Essa noite você precisa fazer uma escolha.
Ou você sai daqui justificado pela fé, ou você sai daqui justificado pelas tuas obras e as tuas atitudes. Não dá para ser igual. Não dá uma ou outra coisa. Ou uma ou outra coisa. Algumas pessoas, olha o verso 20. Eu quero terminar no tempo que eu queria. Sobreveio a lei para que se avultasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a... Agora, presta atenção, você está aqui? Está aqui? Agora vai ser, está chegando o ponto. Eu não te ensinei ainda. Falta o último ponto, mas esse é importante. O inimigo tem o que acha que se justifica pelos atos. Eu andei o dia inteiro, não cometi nenhum erro, só porque 5 para as 8 eu errei, vou ser condenado? Vai ser condenado, porque você fez. Você fez. Você fez. Agora, existe também o contrário. Isso não se aplica a mim, pastor, olha para mim. Isso não se aplica a mim, porque eu sou tão ruim, mas eu sou tão traste, eu sou tão esquisito, que não é possível que a justificação pela fé me alcançaria. Não é justo, não é possível. Aí o verso de 20 tira essa ideia. Olha como Paulo é lindo. Onde abundou o seu pecado, superabundou a graça de Deus. Não há pecado maior que você possa cometer que seja maior do que aquele ato de cruz. Lá naquela cruz, o justo morre pelo injusto. Mas o meu é muito grave. Eu sei, deve ser mesmo. Tem gente aqui que não presta, ou fez coisas que não prestam, mas nada é maior do que aquele ato de amor. A justificação é isso. Então, o errado é aquele que quer se auto-justificar através das atitudes, e errado também aquele que acha que a justificação pela fé não se aplica a ele, porque afinal ela abortou. Imagina alguém que cometeu um aborto. Imagina alguém que agora está com a sua mente golpeada pelo diabo, pelo inferno, porque traiu o marido e ele não sabe, ou porque traiu a esposa e ela não sabe, e agora com a sua consciência pesada daquilo que um dia ela disse que nunca faria e fez. Agora ela anda por um terreno pantanoso, ou ele anda pelo terreno pantanoso, imaginando a rocha que possa me sustentar, mesmo eu sendo assim. A rocha que me sustente uma pessoa como eu, que fiz tal coisa. A rocha que possa sustentar a mãe que abandonou um filho. A rocha que possa sustentar uma mulher que deixou sua família para viver com outro homem, e hoje isso é golpeada pela sua mente. A rocha que possa sustentar alguém que matou alguém, ele tirou a vida de alguém, e agora ele conhece o Evangelho de Cristo, o Evangelho do amor, da graça de Deus. E eu digo a você, há uma rocha, e essa rocha é Cristo. Se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas atitudes, e ande firme pela justificação pela fé. Talvez agora é o ponto que eu gostaria, que eu acho que vai mais nos interessar, se bem que todos os outros fazem parte dessa doutrina da justificação, mas agora eu vou explicar ela. Eu quero explicar o que aconteceu. Olha por gentileza o verso 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão. O verbo tornar aí está no futuro, aí, tornarão, é isso não? Está no futuro, no teu? Terão no futuro? E eu vou dizer por quê. Eu vou dizer agora. Deixa eu te explicar. No Antigo Testamento, eu pude conversar com uma irmã da igreja, e eu, naquele dia, conversando com ela, eu falei, é isso que eu tenho que pregar.
No Antigo Testamento, se você e eu vivêssemos antes de Cristo e cometêssemos os erros que eu cometo e que você comete hoje, olha para mim, nós pegaríamos um animal, dependendo da nossa condição financeira, podia ser um novilho, uma ovelha, pombinhos. Se a pessoa tivesse condição financeira maior, ela daria um animal, ofertaria um animal de maior valor, dependendo da condição financeira dela. Eu levaria até o sacerdote. Isso está no livro de Levítico. Eu apresento o animal ao sacerdote e digo o seguinte: olha, eu cometi um aborto. Olha, eu traí minha esposa, eu traí meu esposo. Olha, eu peguei dinheiro de alguém. Olha, eu matei alguém. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Qualquer coisa, alguma coisa, qualquer coisa que ele tenha feito, o sacerdote iria ouvir. Ele iria ouvir: você fez isso, fez. O que você trouxe? Eu trouxe, vamos imaginar que a minha situação financeira fosse de uma ovelha. Aí o sacerdote pegaria a ovelha, pediria que eu pusesse a mão sobre a cabeça da ovelha. E a partir daquele momento ele começa a procurar defeito na ovelha. Porque o livro de Levítico diz: ela não podia ser manca, ela não podia ser velha, ela não podia ter doença, ela tinha que ser saudável, ser perfeita para o sacrifício. E ele começa a olhar a ovelha, ele esquece quem pecou, ele esquece quem matou, ou quem adulterou, ou quem roubou, ou quem fez qualquer outra coisa. Ele começa a olhar a oferta. Não, está inteira, não tem nada quebrado, patinha perfeita, não há doença, está saudável. E ele pega algo, uma espécie de faca, e na minha frente, ou na tua frente, ele degolaria a ovelha. E aquela ovelha faria expiação pelo teu e o meu pecado. Então a busca daquele sacerdote é que aquela ovelha pagasse pelo teu erro. Você entende isso, não? Você precisa compreender. Há um preço que precisava ser pago, e aquela ovelha pagaria o preço. Eu estaria assistindo alguém morrer por conta dos meus. Se eu não tivesse errado, se eu não tivesse feito nada errado, aquela ovelha estava viva, mas por conta de mim, aquela ovelha perdeu a vida. Ela perderia a vida. E eu vou te explicar o que é a justificação pela fé. Um dia, há 2000 anos atrás, um ser perfeito, que nunca pecou. Abra lá, por gentileza, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 21. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, verso 21. Eu vou ler, se você não encontrou, só ouça, por favor. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O meu Jesus, o teu Jesus, há 2000 anos atrás, foi a oferta perfeita. Ele não só foi a ovelha que levou aquele pecado que eu tinha cometido, ele levou o pecado. Sabe a ira, sabe a inimizade que há? A palavra diz, você vai ler no verso 5, se não me engano 9, desse capítulo 5, diz que havia uma inimizade, uma ira de Deus conosco. Há 2000 anos atrás, o justo morreu por você. Isso se chama justificar. Sabe, Deus, quando te olha, Ele não olha o maconheiro, Ele não olha um assassino, Ele não olha alguém que cometeu o adultério,
Ele não ora alguém que vendeu o seu próprio corpo. Ele não olha isso, ele olha Cristo. Ele olha a oferta, ele fica procurando a oferta. E ela é perfeita. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, por um único ato de justiça. Um único ato de justiça. Um único ato de justiça. Naquele dia, quando ele diz: está consumado, está pronto, ele está dizendo: eu paguei, Michael. Está pago. Está pago. Só que de vez em quando, ou de tempos em tempos, ou a ignorância, ou a influência vai tentar levar eu, ou vai tentar levar você para o seu próprio pagamento. Eu vou pagar pelos meus atos. Você não precisa pagar pelos teus atos, Jesus já pagou. Isso é justificação pela fé. Você precisa sair daqui limpa. Você precisa sair daqui limpo. Você precisa entender isso. Você precisa compreender aquilo que louvor lindo, pastor. Se puder fazer aquele de novo. Sabe que eu amo aquele louvor, né? Deus quer filhos, cara. Deus fez isso porque te quer como filho. Ele te quer filha, Ele quer... Eu vou explicar como. Como eu posso explicar a justificação? Porque Ele fez, mas Ele fez. Então, por que eu preciso e posso sair daqui nessa solidez? Não é por conta de você, você não presta. Mas a oferta é perfeita. A oferta é perfeita pelo que você fez e porque ainda você talvez faça. A oferta é perfeita. É por isso que somos capazes de cometer um erro. Deixa eu contar uma bobagem que eu fiz. Há uma semana atrás eu tinha marcado um compromisso com uma pessoa e essa pessoa esqueceu do compromisso comigo. É uma coisa profissional. 20 minutos antes de ir para o compromisso, eu mandei um recado: estou indo, compromisso, ok, conforme combinamos. Essa pessoa disse: eu estou em Araçatuba, não posso ir. Eu falei: o quê? Como assim? Não estou entendendo. Não, eu esqueci, assim, eu atrasei, aí eu só escrevi uma palavra assim: só por Deus. Não xinguei, não gritei, não disse, só por Deus, hein? E deixei. Uma semana depois, eu marco um compromisso no mesmo dia, 3 horas, no mesmo horário, não com essa pessoa, com outra. Aí a Fernanda me liga: você esqueceu do coisa? E eu estava no outro lado da cidade, do outro lado, eu simplesmente esqueci. Aí eu olhei para minha esposa e disse: só por Deus, hein? Só por Deus, só por Deus. Aí o que eu fiz? Vou precisar da justificação, né? Aquilo que eu condenei nos outros, agora eu preciso da misericórdia. Eu falei para Deus: o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu sou mesmo capaz de fazer essas coisas. Me perdoa, errei. Falei com a pessoa que eu tinha: você me desculpe, eu errei e tal. Mas aí eu passei a me ver, e eu sempre faço uma dessas. Eu acho que isso só acontece comigo, talvez com você não acontece essas mancadas, né? Mas comigo de vez em quando dá umas dessas. E aí olha que eu olho, eu preciso pedir perdão então, né? Senhor, me perdoa. Você sabe o que é melhor? Eu não amanheci aquela manhã querendo atrapalhar a vida daquele homem. Eu não amanheci naquela manhã querendo descumprir o que eu combinei, mas de fato fiz. Então eu apenas orei a Deus e disse: me perdoa, Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão. Imediatamente a paz reina no meu coração, porque eu sei quem eu sou, mas eu sei a oferta que foi feita por mim. Entende isso? Isso é justificação pela fé. Isso é ser justificado pela fé. Queria pedir para o louvor se posicionar, por favor. Que decisão você vai tomar essa noite? Vai querer contar os teus méritos?
Vai querer dizer aí o quanto você parou de errar, quanto é bom. Olha só, olha o nível que eu cheguei espiritual. Sou um pastor sênior, sou um ultra mega top. Ou você vai continuar ouvindo do diabo, você não merece, você não vale nada. A hora que você ouvir isso, fala, é verdade, eu não mereço. Eu estou chegando cada vez mais à conclusão disso. Mas o que fazer se ele me quer como filho? É aceitar e desfrutar dessa viagem rumo ao céu. Nós estamos todos indo para a nossa casa. Todos nós estamos indo para o nosso lar. Um dia Billy Graham, um dos maiores pregadores do mundo, disse: um dia vocês vão abrir o jornal e vocês vão ler que eu morri. Não acredite, eu só mudei de endereço. E de fato Billy Graham já mudou de endereço. Morrer, ele não morreu, porque aquele que serve a Deus estará com Deus sempre. Eu queria que você pensasse como tem sido a sua vida. Hoje eu te expliquei o que é justificação pela fé. Talvez um ensino como esse confronte aquilo que você entende por evangelho, porque aprendeu que para ser bom, para ser aceito, eu tenho que ser bom. E eu estou te dizendo que o bom fez por você, e porque foi feito, aí você se torna bom. Porque talvez você imagine, então eu posso fazer o que eu quero, que Deus sempre vai me justificar. Aquele que sabe que é justificado, ele está amando a Cristo de uma tal maneira por essa justificação, e vai buscar levar uma vida diante daquilo que o Pai quer. Enquanto nós louvamos esse lindo louvor, eu queria que você pensasse se de fato você é justificado pela fé ou pelas tuas obras. Aleluia.